Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Entre Laços e Nós. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que dói no bolso, no coração e na alma de todo mundo. A gente vai falar sobre dinheiro. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a Samantha Viana, que é sócia e assessora financeira da Invest Smart. Tudo bem, Samantha? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de todas. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão relevante, tão importante, principalmente para as mulheres. Isso aí, muito doído também. E com a minha dupla aqui, dinâmica, que vai nos levar num alto astral. Você vai deixar leve, deixar tranquilo, que você gaste tempo, gaste emoções, gaste seu dinheiro. Eu ia falar, gaste dinheiro? Não. Eu já vou alterar. Gaste não, invista. Vamos começar, Samantha. Pra gente, eu acho que o principal fato aqui é como que a gente identifica ou faz a pessoa entender o valor do dinheiro. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Dinheiro é energia, tudo na vida é energia. Então, quando a gente começa a trazer para a consciência como nós lidamos com o dinheiro, é o primeiro passo da consciência para saber como que eu quero lidar com ele, como que eu quero que ele trabalhe para mim ao meu favor. Então, basicamente, acho que esse é o passo mais importante para a gente começar a olhar para os nossos investimentos, administrar receitas e despesas, saber como é que eu faço para investir, como é que eu faço para poupar. Acho que isso é fundamental. Perfil e personalidade. Por exemplo, a gente estava conversando aqui esse trio maravilha, né? A gente tem vários tipos de comportamento, de temperamentos, né? Então, assim, uma pessoa que é mais extrovertida, mais desligada, mais deixa a vida me levar, Não de sou eu repente... que você tá falando, né? A mão fica assim, né? Não sei por que a mão fica assim. Se você quiser entender... Não é de mim, né, que você tá falando. Assim, meio... Não vou falar a palavra desleixada, não é isso, mas assim, é por meio... favor. Largada a palavra. Deixa tranquilamente, vê no que vai dar, Mas entendeu? eu sou judia, tá? Eu não sou pessoa Mas- desleixada com dinheiro. Ela vendia em vários Pronto, aqui ó, a gente Nossa, tem um fator judia. cultural, Melhor preço. né? Importante. Não sei nem se a gente pode dizer um fator genético, mas um fator Olha cultural lá, importante. Olha o racismo. Então, ó, fatores culturais e de temperamento e emoções, por exemplo. Depois até vou fazer uma pergunta para a Maite, que nem é para perguntar, mas Pode fazer, manda. isso interfere em como a pessoa olha para o dinheiro? Sim e não. Eu acho que, claro que interfere, porque a educação vem de berço, mas existe uma história de uma pessoa que 2 irmãos gêmeos que foram criados pelo mesmo pai e eles são diferentes. Então, como isso pode acontecer? Então, eu acho que vai um pouco também da personalidade que a gente vai desenvolvendo e como a gente lida com o que a gente recebe. Porque basicamente é isso. A gente pode receber a educação que for, temos a questão cultural, mas eu acho que o que mais fortalece, o que é mais forte no ser humano é como ele quer lidar com a vida dele. Então a gente tem que parar um pouco de culpar e colocar justificativas para os nossos atos. É como que nós queremos lidar com as coisas, né? Para a nossa vida como um todo. Principalmente a questão financeira, que como eu falei, como a questão financeira é muito voltada a isso, como nós lidamos com o dinheiro, como nós queremos que ele trabalhe para nós, porque existe aquela máxima, né, a 8ª maravilha do mundo, que é o juro composto. Ou você paga por ele ou você recebe. Então é muito a questão de administração. Acho que é bem voltado para isso, mas acho que a Maite vai falar também da parte psicológica. Porque às vezes, né, Maite, a gente fala, por exemplo, que as pessoas comem as emoções, né? Come, na verdade, não tá com fome. Ela tá nervosa, ela tá ansiosa, tá. Uma pessoa que não tem as suas emoções bem desenvolvidas ou bem equilibradas, ela pode descontar também na forma como gasta. Pode, claro. Mas eu acho que, inclusive, nos investimentos, né? Se você não tiver muito bem, eu tenho um caso próximo que na pandemia desesperou e já não estava, assim, tinha um diagnóstico errado, psiquiátrico, estava tratando uma depressão e na verdade era bipolar. Ah, mas aí entrou em mania. E entrou em mania e aí perdeu, sempre foi super contido, perdeu muito dinheiro, aí não sei quem está fazendo trading. Aí começou a fazer trading, e assim, e aí
ganhava muito dinheiro muito rápido. Só que da mesma coisa, tipo, pra mim, eu entendo zero de economia, mas pra mim a analogia que eu fiz é tipo cassino. E aí e aí perdia também, da mesma forma que ganhava e ficava milionário em 5 minutos, perdia tudo, até que perdeu tudo mesmo, tudo. Existe uma psicologia, né, do investidor, isso é estudado, tem diversos livros que falam a respeito disso, e esse é um deles, né, é um caso. A gente fala de ganância, de compulsão, de efeito manada. Eu ia falar, acho que a Roberta estava falando de compulsão. Exato. Mas mais de gastos, de E não é compras, nem né? só no gasto, mas eu imagino Assim, que de até forma de aleatória, né? investimento, dependendo se a pessoa não tiver saúde mental para investimento, Também porque é um às risco, vezes né, faz que uma parece. boa aposta e aí, inclusive na pandemia, que foi o que a gente estava falando antes de começar a gravação, na pandemia quem não teve a paz de espírito de esperar as coisas voltarem acabou perdendo, né? Porque foi reinvestindo de uma forma errada, desesperada e acabou entrando Que aí nos é a pés pelas psicologia, é a pessoa O saber lidar com ansioso, qual é o perfil, qual é Exato. o... A gente pode o bom aqui dar pro nome ansioso. a todas os perfis, mas basicamente é Vocês isso. podiam fazer uma empresa. Eu posso... Invista em si. hoje, Invista em si. hoje eu Mas a posso gente dar os tem um remédios. investimento Se uma mesmo. pessoa Hoje quiser, você eu tá faço a médica, receita, né? eu tô Hoje médica. ela tá médica, tá Você jornalista. podia usar seu jornalismo todo, fazer a propaganda e marketing, fazer o Bom, acho meio. melhor eu não dar nenhuma receita hoje. Mas Gente, é bom, você bom, devia né? pensar no seu escritório de investimento uma psicóloga. Mas sem dúvida, nós somos psicólogos, né? Nós, como assessores financeiros, nós somos, porque querendo ou não, a gente administra o psicológico do nosso cliente, né? Então, isso é um processo, nós temos que conhecer. Eu, há 12 anos atrás, eu entrei como consultora de investimentos no Itaú. Eu fiz 3 meses de trabalho de estudos com o Itaú, com toda a parte de educação, para eu entender como é que funcionava a cabeça do investidor e como eu tinha que lidar com ele. A gente fazia aulas práticas de parecer peça de teatro. Porque realmente é muito importante. Tem o cliente que acha que entende tudo, então ele não ouve, ele não compreende o que a gente está querendo passar de informação para ele. Só que a culpa é dele. Eu não vou entrar em quem é culpa, quem não é. Eu falo o quê? A minha função é entendê-lo. E eu tentar, dentro do meu nível de conhecimento, mostrar para ele uma realidade. Eu costumo brincar muito quando os clientes vêm me trazer mundos e fundos e querem fazer coisas fora do comum, e eu falo, olha, eu tô aqui para ser amiga, não amiga. Eu preciso te trazer para a realidade, aí junto a gente vai construir. Mesmo que aqui eu tenha que te falar, volta, recomeça, adia. Então, o meu trabalho é esse. Mas não é um isso trabalho você fácil. faz, Samantha? Por que eu tô te perguntando isso? Assim, eu realmente zero, né? Mas meu marido ama essa área. E o que eu percebo, assim, se não tem alguém, ele pega um consultor lá, um assessor. Se ele não ficar instigando, o dinheiro morre lá parado até alguém lembrar que ele existe. Mas ele quem? Seu marido ou o consultor? O consultor, assim, desaparece, não dá ideia, ou quando dá ideia, é alguma ideia que vai beneficiar ele. Tá, eu Isso já aconteceu umas 2 vezes. vou falar português claro, né? Troca. Todo de mercado tem investimento. laranja. É diferente de educação, de ensinar. Eu falei, gente, como Aprender a assim? fazer, né? Tipo, se ele ganha, vai, põe aqui. Mas por quê? É melhor para aquilo aonde eu quero chegar? Eu acho que assim, aí eu vou ter que usar um pouco a parte também técnica, tá? E de nível de conhecimento. A gente vai se Porque- esforçar pra entender. Não, é porque, na verdade, assim, dentro do mercado financeiro, houve uma época onde foi se falado muito que o assessor de investimento era a profissão do futuro. Então, a gente via muita gente de diversas áreas distintas que não tinham nível de conhecimento econômico, financeiro, se tornando assessor financeiro. Por quê? Porque a certificação básica para você se tornar um assessor é a Ancor, que é o AI. Ela é uma certificação que ela tem, claro, uma profundidade, mas principalmente a experiência, a prática nos vai fazendo entender um pouco melhor de como administrar isso. Então, assim, por exemplo, essa é a básica para nos tornarmos assessor financeiro. Só que aí nós temos a CPA 10, CPA 20, a CEA, o CFP. CFP, ele é um certificado que são 6 módulos reconhecidos internacionalmente. Então, assim, ele dá um nível de profundidade muito maior. Então, dependendo do tipo do perfil de cliente que nós vamos atender, cabe estudar e se aprimorar cada vez mais. Por isso que, por exemplo, nas instituições financeiras tem o atendimento do geral, o atendimento do private, do alta renda. Por quê? Porque a gente vai nivelar. Mas de tem uma acordo com- regulamentação para. Tem, sim, com E como que certeza. as pessoas sabem?
E minimamente você perguntar a certificação do teu assessor e buscar essas informações, elas já vão te dar um norte. Uma outra coisa, por exemplo, a XP Investimentos, ela tem o G20, que são os 20 maiores escritórios, não só em patrimônio como gestão, mas como NPS, selo de qualidade, excelência em consultoria. Hoje a XP tem mais de 800 escritórios no Brasil. Então esse G20 já é uma métrica para o cliente olhar e falar, olha, interessante, eu posso olhar por aqui entendendo que eles têm um nível de excelência no atendimento. O assessor é a mesma coisa. Então, se você analisa quem é esse assessor, qual é o histórico dele, né? Como que ele está hoje em gestão de carteira, talvez isso já te dê um norte. E também como ele te atende, sem dúvida alguma, né? Se você tem essa relação de confiança, porque hoje em dia nós costumamos muito dizer isso, né? Nem sempre é a rentabilidade. É muito mais o relacionamento. Né? É o nível de confiança. Aí sim você vai entendendo e a rentabilidade vai ser uma consequência. É interessante, você tá falando que a gente chama de vínculo, né, na terapia. Claro. Eu, que sou completamente ignorante, e eu acho que isso deve ter uma questão de sexismo, né? Porque a gente está aqui em 4 mulheres, você trabalha com isso, então você é a nossa exceção, mas das 3, as 3 deixam dinheiro com o marido e o marido que toma conta. Eu falei no início, assim, meu dinheiro era na poupança até alguém falar. E era assim, eu só botava na poupança, não era nem pensando no rendimento, era para ele sair do meu olho e eu conseguir guardar e ter assim, nem pensando quanto ele ia gerar. E aí meu marido falou, viu, tu está perdendo dinheiro, uma estupidez, deixa que eu administre, porque eu não tenho a menor ideia. E até por questão cultural, meu pai, ele sempre foi aquele cara que viveu assim, sabe, no mínimo. Então, assim, quando ele tava no zero, ele tava, tipo, rico. Então, nossa, super bem. Não tô devendo. E porque meu pai é arquiteto, então ele tinha projetos muito bons e aí ficava um tempo sem ganhar. Projetos muito bons, então... E é engraçado, nós somos em 4, só que eu e minha irmã, eu tenho horror de dever dinheiro. Horror. Então, eu não gosto de sonhar, que eu tô, assim, às vezes eu tô dormindo e eu penso, nossa, foi aniversário da minha filha, esqueci de pagar o fotógrafo. Chega a ser Porque meu pai era sempre assim, gente, ó, cuidado se passar na Blitz, porque eu não paguei o IPVA E aí eu já sou mais contida, assim, eu não gasto horrores. As crianças me trouxeram outro norte. Com as crianças eu gasto mais fácil. Assim, festa de aniversário eu vou fazer. Mas comigo, eu não costumo... Eu não tenho esse gasto assim freado. Eu me considero assim um pouco mais cautelosa. Mas eu tenho noção nenhuma. Eu só sei que eu preciso guardar dinheiro, mas eu não tenho nenhuma noção. Mas aí que eu acho que entra uma explicação da Maite, porque tem uma linha muito psicológica ali nesse comportamento. É um comportamento, na verdade. Né? Tem. E eu gostaria, assim, eu tenho medo, porque eu não entendo nada, assim, chegar num gerente banco só porque ele é meu gerente, não foi a pessoa que eu escolhi, e falar pra ele, investe aí. Eu não conheço ele. Então, assim, você de fato precisa de um nível de confiança. Mas uma insegurança, um conhecimento total, né? E aí precisa ser muito claro, porque eu não assim, eu imagino que tenha que ter, para você ganhar um pouco mais, você precisa arriscar um pouco mais, mas eu sou do time do segundo. Mas pode ser, né, do time, tem os times, né, como você mandou falou. Sem dúvida alguma. O nosso trabalho é entender o teu perfil, o teu horizonte, quais são os teus objetivos, como é o teu... A gente fala que é a self-financeira, né? A tua realidade de hoje, onde começa você quer chegar. Da onde, né, Samantha? Acho que isso que a gente quer saber. De onde começa, né? E você, na verdade, trouxe 2 pontos que são fundamentais. Por exemplo, quando você fala de investir na poupança, eu vou trazer aqui uma analogia. Vocês sabem o que é juro real? Volta. Vamos lá. Eu vou falar de uma maneira bem básica. Isso eu falo para todos os clientes que estão Entrelaços e nós. Vou desentrelaçar tudo. Fique tranquila. Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma nota de R$5 e o tomate hoje custa R$5, certo? Você está comprando tomate. Imagina que amanhã esse tomate foi para R$8 e o seu dinheiro foi para 6. Seu dinheiro rendeu? Ele rendeu. Sim, de 5 foi para 6. Só que você compra o tomate? Seu poder de compra diminuiu. É o que está acontecendo quando você fica na poupança. Você está perdendo dinheiro. Pior. Deixa pra lá. Roberto. Agora eu vou colocar... Você era o nosso centro. Hoje deu ruim. Não sei o que aconteceu. Acho que foi minha Muito coisa. remédio. Vamos lá. E aí o que acontece? Imagina no segundo cenário que o preço do tomate foi para 8 e o seu investimento foi para 10. Você comprou o tomate, sobrou 2. 2 é o juro real.
Então, qual é o nosso objetivo hoje quando a gente investe? É que a gente garanta um juro real, um É poder isso que de a gente compra quer. acima da inflação. Então, esse é o primeiro ponto para você entender uma carteira e falar, ok, a minha carteira está me Achei que eu dando tava esse entendendo tudo. poder de compra. Na poupança, por exemplo, não dá. Então, já é um fator que é super importante. Então, isso é um princípio básico e o nosso trabalho também está em linha com a educação financeira. Vou falar para você precisa entender tudo, por exemplo, que eu entendo? Não, cada um Não, a gente nem quer. A gente nem quer. Sororidade, né, gente? Vamos Cada um com a unir, sua valorizar área. cada uma a sua Eu posso tirar da mão potência. do meu marido e deixar na sua? Por favor, que ele não me escute. Olha, vai seu pai escutar. tá Eu não quero cuidar de nada, só me garante juro real. Por favor, vamos lá. Prometo que eu vou fazer E isso. tem como fazer isso num perfil conservador. Tem. Viu? Por Você tem, favor, eu já entendi que você tem um perfil por conservador. favor. Tem. Se o mundo E aí explodir, eu existe- não quero perder dinheiro. Combinada. Depois a gente conversa. E tem uma outra questão que é a questão mesmo de você ter a tua independência financeira. Então, o fato do seu marido cuidar, tem algum problema? Nenhum. Eu não tô aqui para levantar uma bandeira e falar assim, gente, o caminho certo é esse. É o melhor caminho que é bom para você, tá? Então eu não tô aqui para falar, não, tem que ser assim ou tem que ser assado. A questão qual é? A questão é que a gente, quando tem esse nível de conhecimento, por exemplo, se acontece alguma coisa com o seu esposo, Deus o livre, você vai ter que aprender na marra. Ou você vai ter que achar alguma pessoa para falar, resolve para mim. Só que o que acontece nesses casos, por exemplo, e aí eu vou estressar um pouco o tema, você dilapida o patrimônio porque você não sabe administrar. Então, até você conseguir fazer todo o processo de gestão, você já dilapidou, se você tem imóveis, não tem valor investido, não sabe como faz para resgatar, não sabe como é que ele administrou, se ele montou as caixinhas de acordo com a tua necessidade, se ele te protegeu numa falta dele. Você A não gente sabe. precisa saber o básico, pelo menos. É Né? isso que é o fundamental, e esse é o nosso trabalho. Então, o E- segundo pilar, quando a gente fala de investimento, é a proteção antes da rentabilidade. Ô, Samantha, e a autonomia e a independência também, né? Sem dúvida alguma. Especialmente para mulher. Que era o que eu estava Exatamente. falando, que é o lugar de mulher é onde ela quer. É tão gostoso a gente estar por escolha. Nós fizemos uma palestra, até inclusive eu e a Juliana, para uma empresa, e no final da palestra, duas moças vieram falar com a gente. Uma delas falou: olha, eu quase levantei a mão para te falar, porque eu estou passando exatamente por isso que vocês falaram. Eu falei: o quê? Ela ganha dinheiro, trabalha, né? Tem o seu salário, só que o marido é obrigado a dar para ele administrar. E ela começou a sentir vontade de conhecer sobre investimentos. Só que o que acontece? O marido não deixa e briga. E ela falou: Samantha, toda vez que eu levanto essa informação dentro de casa é uma briga. E aí eu já vou pro psicológico, volto umas casas e falei: vamos lá, vamos entender o seguinte. A insegurança tá em quem? Sobre o quê? Tá nele. Por quê? Porque ele acha que se você tem poder, você pode largar ele. Então, qual é o teu papel? Você quer botar a armadura e entrar na briga? Ou você quer uma relação saudável de fato? Então, se você quer uma relação saudável, soma, marido. Eu quero entender de investimento para a gente conversar, discutir, crescer juntos. Não depender só de você, não só você administrando tudo. Olha que legal eu poder falar, poder opinar, poder estudar e falar: puxa, olha, minha assessora falou tal coisa, vamos tentar ver se faz mais sentido. Então, assim, eu acho que aqui Seria uma existe parceria e não uma relação de dependência. aqui né? existe um lugar onde a São gente duas cabeças desconstrói. juntas, Sim, né? é isso. Cresce mais. E é um lugar onde a gente desconstrói, que não é feminismo, não é, eu quero estar acima, quero igualdade, não, é equidade. É a gente também ter o nosso espaço e juntos crescermos, isso é lindo. Então aqui não é aquela coisa de não, o homem não serve, claro que serve, e bastante, só que nós também servimos. E juntos, mais forte. Então, aí vocês Agora- podem. Dá pra gente discutir juntos os planos, né? Não, Exato. vamos guardar dinheiro aqui, porque a gente de repente vai fazer uma viagem não sei quando, e assim, juntos, Exato. dinheiro das crianças, escola das crianças, então é uma coisa que de fato Agora a gente está falando dos planos, né? E assim, aqui mais ou menos a mesma geração. Né? Uma geração que não aprendeu isso na escola, que não foi incentivada em casa, que tem uma realidade diferente. Hoje a gente já vê as crianças tendo algumas noções de educação financeira dentro da escola. E aí eu imagino, espero que sejam adultos com uma consciência muito maior. Né, do que a gente tem, por exemplo, 3 aqui que toma, faz o que tu quer. 3 exemplos excelentes. E não é falta de informação, né? Aqui, ó, você tem uma psicóloga, uma médica e uma jornalista. Então, assim, a gente lida com a informação sobre isso o tempo inteiro, mas não tem interesse. Né? Agora, como é que a gente pode, de repente, a gente está aqui falando com várias mães também.
O que em casa a gente pode pensar para essa próxima geração que está vindo? Como é que eu posso fazer com que o meu filho, que hoje tem 4, 5, 6 anos, ou um adolescente, ele seja um baita investidor e ele alcance, de repente, a independência financeira dele muito antes do que eu, mesmo ganhando menos do que eu. Aí eu poderia te falar de duas formas. Primeiro, o exemplo arrasta. E volta pra gente, tem gente. A Roberta quis jogar pro menino pra ficar rico e pagar. Eu não tô aqui pra ser legal. Já tá encerrando, Luizinho? Olha, o telefone já acabou, né? Então tá bom. Samanta, 5 minutos pra ser feliz. O exemplo arrasta, sem dúvida alguma, né? E como você vai levar a consciência financeira pro teu filho se você não tiver? Então, acho que aí parte de um primeiro passo, de um princípio do teu conhecimento e de que forma você vai conseguir levar isso pro teu filho. Então, assim, existe a contribuição das escolas? Sem dúvida, existe projeto de lei para falar sobre isso. Eu vejo já a mudança, eu tenho 2 filhas também, então eu vejo um processo acontecendo. Por exemplo, a escola da minha filha menor, eles me mandaram uma mensagem dizendo que eles estão com um projeto onde os pais, eu não sei se isso é normal, mas para mim eu achei fantástico, na minha época não tinha. Qual era a profissão dos pais e se eles receberiam alunos para eles entenderem as profissões na prática. Eu abri a porta na hora, eu achei fantástico. Na minha escola tinha, a gente chamava um pai e falava pra... Não, eles vão passar um dia dentro da minha empresa. E eu vou montar uma estrutura para eles. Na escola, o profissional ia para a escola para fazer uma entrevista. Que aí eu tô falando do meu caso em especial, que é mercado financeiro. Sim. Então, eu consigo trazer um pouco de consciência. Mas eu acho que, no geral, a gente tem que dar o exemplo. Então, assim, primeiro, a gente tem que saber dizer não. A gente tem que ter o nosso conhecimento para conseguir levá-lo, porque senão, como que eu vou explicar para minha filha, você não pode comprar tudo? Aí ela olha pro lado e fala, mãe, mas você compra. É o básico. E eu, particularmente, tenho uma filha que dá nada. A minha gosta de dinheiro, e aí a gente faz assim na cantina com ela. Você quer comprar o chocolatinho do dia? Tá, você tem ali, sei lá, R$50 por semana pra você... R$50 por semana, eu disse, olha a diferença. Meu filho tem 100, eu botei R$100 em fevereiro, aí eu pensei, R$100 é muito, né? Tem 2 meses pra gastar, filho. Mentira! Não, eu tô chutando, tá? Tem que perguntar pro João Paulo quanto é que eu não sei. Você viu que eu chutando? Mas, aí, só que daí a gente combinou com ela. por mês. E eu falei pra ele, escolhe um dia da semana pra você gastar, porque a mãe não tem não pra ficar botando toda semana. E aí, a gente combinou. Se você comprar, tudo bem, mas se você não comprar, é seu dinheiro. Pergunta. Nunca mais. Chegou um negocinho na cantina. Gente, mas eu desde novo, meu pai, sei lá, a gente ia viajar, ele dava R$100 no final de semana. Eu acho que eu vivia no grão de arroz, juntava, e aí eu me sentia rica, eu guardava, imagina, eu guardava numa caixinha, e assim, sei lá, devia já ter uns R$200, estava me sentindo riquíssima, e meu irmão namorava uma cleptomaníaca. Ai, gente. Ela roubou todo o meu dinheiro. Meu Deus. Todo o meu dinheiro, ela roubou meu dinheiro. Nossa. Teu irmão não ressarciu. Não ressarciu. Não, é assim, lá em casa, isso é até bacana, assim, quando começar com a história de mesada, dinheiro na mão é muito difícil, né, hoje em dia, então eu abri uma conta. Faz o Pix. Pode fazer propaganda? Não sei se pode, enfim. Pode, mas a gente aceita patrocínio. Eu abri uma conta no C6 Yellow para as crianças, né, que é fácil de administrar. E aí, teoricamente, isso é super complexo, assim, psicologicamente falando, porque aí eu dou R$10 para cada um por semana, e aí tem a questão de, foi gentil com o irmão, aí tem umas coisas que ganham mais dinheiro, e assim, se brigar, agressão física, perde o direito, perde a mesada, não tem. Se brigar, se bater, pode não discutir. Tira. Não, eu não boto. A gente não, nem tem discussão, se eles se baterem, assim, for grave, a gente acaba a mesada. Mas enfim, aí assim, se não fizer o dever de casa tem penalidade, porque se eu não... Mas é porque se eu não for trabalhar, vai ser descontado. A gente precisa fazer o dever de casa. Só que eu também não dou dinheiro para fazer o dever de casa, porque isso não faz mais que obrigação. Mas quando eles fazem alguma coisa que não é obrigação deles, dar comida dos cachorros não é obrigação deles. Mas se eles fizerem, aí eles são gratificados, porque eles foram além do que é a obrigação deles. E aí eu já ouvi umas coisas assim, que não pode dar gratificação. Fez a cama, ele tá parte da casa dele. Então isso você não tem que dar gratificação.
Enfim, aí É eles muito ganham complexo, né? Envolve tanta coisa ali. Mas a gente sentou, É, fez umas fizeram um regrinhas, contratinho ali, fizemos as uns crianças negócios, e aí assinaram. é R$10 por semana. E aí, engraçado que meu mais Tô velho... pagando muito pra casa. louca! Aí eles ganham R$10 por semana, aí eu falei pra eles. Aí Tá juro meu real. E meu filho tá desesperado porque assim, a gente vai pra praia, eu falo, Dani, a gente vai pra praia e sei lá, cada um tem direito a R$40. E se você quiser a mais, você vai ter que usar do seu dinheiro. Aí ele não, então eu não quero, não vou gastar. Eu falei, não, Mas é é uma forma exatamente de isso. entender, né? Aí ele falou, não, então eu não quero mais mesada, eu não quero mais mesada. Então eu falei, Olha, mas eu posso colocar uma coisa legal, que é Por uma favor. forma de falar diferente. Quando você fala assim, não, filho, a mamãe não tem. Você tá levando ele pra escassez, né? Então ele vai sempre ter essa sensação de nunca tem, nunca tem, nunca tem. Agora imagina você entrar numa consciência com ele de falar assim, mamãe trabalha pra ter o dinheiro, a gente tem um dinheiro guardado? Tem. Mas por que ele tá lá? Porque a mamãe administra ele. Então, por exemplo, da mesma forma que a mamãe tá fazendo aqui pra você as tuas compensações, eu também faço as minhas. Escolhas, né? Como você falou. a gente Porque aí conversa das sobre vezes. isso. Fala, tem, Porque mas não isso quero. entra- Escolhe. E aí, voltando pro tema energia, isso entra muito pro conceito da abundância. Então, mostra pra ele que sim, tem, mas tem porque administra. Quando Ah, a não, gente eles fala não tem, perguntam. Sim. você já... Eu tenho de 8, uma de 6 e uma de 3. Aí a de 6 esses dias falou, mamãe, eu quero isso aqui. Eu falei, não, Bia, a gente não tem. Então quer dizer que a gente tá pobre? Eu falei, não, filha, não quer dizer que a gente tá pobre. Quer dizer que o dinheiro tá guardado para pagar a escola, a televisão. Eu falo, tudo isso que vocês usam custa. Então isso está guardado e quando tiver um a mais, quando a gente pensar que aquilo vale a pena para gastar mais, para fazer um esforço maior, a gente gasta. Mas agora... Aí ela ficou olhando, eu falei, querida, eu não paguei nem a sua festa ainda. Ela falou, mas já passou. Eu falei, mas eu tenho que pagar. As pessoas, por quê? Eu falei, ué, eu tenho que pagar, não pode ficar devendo dinheiro. Eu acho que dá pra ensinar muitas coisas, né, através da educação financeira. A gente tá no finalzinho, senão elas vão embora. Aqui é meia-noite, a gente vai ficar te Eu tô esperando. quase fazendo contrato com ela. Não é? A última pergunta. A partir de que idade você acha coerente começar a ensinar ou dar mesada para que a gente tenha um adulto consciente? A partir do momento que a criança começa a ter consciência financeira do pedir. Pediu? E pediu, a partir do momento que a criança começa a pedir, você já começa a mostrar para ela uma consciência Pedir financeira. coisas. Custo. Exato. Por exemplo, como que você vai fazer isso? É o que eu falei. Você dizendo não, você explicando por que você está dizendo não, você mostrando para ela como é o teu trabalho. Como por exemplo, a pandemia, ela foi um formato muito bacana dos nossos filhos verem a gente na prática. Por exemplo, a minha mãe. Eu não vi a minha mãe e meu pai trabalhando. Deixou na escola e vai trabalhar, né? Então a gente não sabe o dia a dia. As minhas duas falavam para mim. Quando eu tirei a certificação do CFP, foi um baita trabalho para mim, foi uma gratificação muito grande ter sido reconhecida. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada em casa e a minha filha falou assim, a mais velha, mas mãe, por que você tá tão feliz? Por que você precisa disso? Você já trabalha que nem uma louca, atende seus clientes sábado, domingo, feriado, 7 horas da manhã tá fazendo live, não sei o quê. Eu falei, filha, porque eu quero ter conhecimento. Quanto mais, mercado financeiro é uma máxima constante, né? Então é uma mudança constante, né? Uma evolução, enfim. Então a gente precisa estar sempre conectado e eu quero entregar o melhor. Então, eu acho que elas conseguiram visualizar o quanto eu me dedico para o quanto que eu posso. O esforço, né? Exato. Então, começaram a dar valor. Então, acho que a gente mostrar o valor do dinheiro, né? Mostrar o valor do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa hora, de como funciona, já é uma consciência bacana financeira para mostrar para eles. Ó, isso você tem. Tá aí, ó, entre laços e nós. Samanta, muito obrigada viu, Eu que pelas agradeço. suas informações, pelo seu tempo, pela sua paciência conosco. Deixa seu arroba, fala como que acha na rede social. @Samanta com TH, .Viana com 2 N's. Eu agradeço imensamente aqui a oportunidade de falar. É um tema realmente que a gente passa a noite conversando, mas é um prazer. Eu sou apaixonada por isso. Aí, Maite, Júlia, se comportem, não gastem. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista,
mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!